Olá, mulheres! Esses dias eu falei para vocês sobre o medo e que foi feito um estudo em que 91% dos medos que você carrega podem chegar a não se realizar. E hoje, pensando nesse vídeo, eu quero trazer para você, vou trazer algumas dicas nas quais você pode usar para enfrentar esse medo que você tem. Por exemplo, você é uma mulher que tem muito medo de dirigir, não consegue pegar um carro de forma alguma. Tem algumas mulheres que até têm habilitação, mas de forma alguma conseguem dirigir. E tem algumas que não tiram pelo medo mesmo, às vezes de não passar na prova. Então vamos lá. Uma das dicas eu posso vir aqui falar para você, dar várias dicas, te mostrar coisas sensacionais, mas se você não colocar nenhuma em prática, as coisas não vão acontecer, vão permanecer como estão. E isso vai te trazer cada vez mais tristeza, mais sofrimento, mais angústia. Então, aquilo que eu tô te falando vai ajudar demais você. Então, comece a caminhar para colocar em prática. Combinado? A primeira dica: questione os pensamentos ansiosos em relação a esse medo. Porque geralmente você começa a ter muitos pensamentos quando você precisa de alguma forma enfrentar aquela situação. De alguma forma você precisa ou dirigir, ou então assim, quando você começa a pensar sobre, você já começa a ficar apavorado. Ou começa a questionar esses pensamentos. Por que eu tô com medo? Por que eu tô me sentindo tão insegura, sabe? Entender também de onde vem esse medo. Alessandra, eu não sei de onde vem. Pode ser que você viu alguma notícia que te deixou muito insegura, que te deu muito medo, um acidente que muitas vezes você pode ter visto, ou você pode ter vivido um acidente. São situações em que pode te paralisar e fazer com que você não consiga enfrentar esse medo para que consiga dirigir, ou para que consiga ir lá e tirar uma habilitação. Outra coisa, você, durante o momento de medo, praticar técnicas de relaxamento. Então, o que você pode fazer? Respirar fundo. Essa é uma dica que eu dou muito para os meus clientes e eles voltam com um feedback me falando que funciona. Porque funciona. Porque quando nós estamos muito ansiosos, são muitos pensamentos de uma vez. Então, o que você precisa fazer? Respirar fundo, até você perceber que você se acalmou mais. Porque você manda para o seu cérebro ar, você oxigena o seu cérebro. Você fala, querido, respira um pouco, pensa menos, respira um pouco mais. E aí você consegue ir se acalmando. Outra coisa, enfrentar o medo. Não existe, como que eu posso falar? Não existe uma mágica, sabe? Um pozinho mágico, uma bebida mágica, uma porção. Não existe para que você consiga vencer o medo. A forma de você vencer é enfrentando mesmo. Então, assim, tem medo de dirigir? Começa a se expor aos poucos. Como? Começa a se imaginar. Se imagina dentro do carro, colocando cinto, saindo de casa, passando marcha, saindo de casa, enfim. Todo o processo. Aí, com o tempo, conforme você for se sentindo mais à vontade, enfrenta mais um pouco. Entra dentro do carro. Entra no carro, coloca o cinto, pega no volante, vai fazendo todos os processos, sem sair. Aí, da outra vez, você começa a sair pra rua. Alessandra, mas eu não tenho habilitação. Então, você começa a entrar nessa mesma situação, mas se imaginando também fazendo a prova, conseguindo passar, porque as pessoas geralmente não passam na prova porque ficam muito nervosas. Então, assim, ou seja, ficam com muito medo. E esse medo excessivo faz elas perder o equilíbrio, esquecer de alguma coisa que não podia, sendo que quando elas estavam nas aulas, elas estavam arrasando, estavam indo muito bem. Ou seja, o medo ele pode pregar muitas peças, muitas pegadinhas em você. Outra coisa, tem muita dificuldade? Busca apoio. A terapia pode te ajudar profundamente. Então, assim, pode te ajudar a entender a raiz desse medo, pode te ajudar a vencer, a enfrentar, porque você começa a falar e a pessoa que vai estar ali te ajudando, o terapeuta que vai estar ali te ajudando, ele vai conseguir te fazer perguntas que vão te fazer pensar e muitas vezes conseguir entender de onde começou e como vencer, sabe? Ele vai te chamar muito para ação. Inclusive, estou com algumas vagas abertas. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem no direct, porque eu vou te ajudar a você vencer esse medo. Mas lembra, eu posso passar todas as técnicas, todas as dicas, te conversar, fazer várias perguntas. Se você não se movimentar, as coisas vão continuar como estão. Então, busque apoio e evite
muitas informações sobre, mulher peitou no carro, o caminhão peitou na mulher, e enfim, evite, sabe? Então, se, por exemplo, se você tem um pensamento muito recorrente em relação ao medo. Alessandra, eu tenho medo porque eu imagino que eu tô dentro do carro e tem um caminhão grande vindo atrás de mim e ele peita em mim. Olha o medo, que talvez nunca nem aconteça. Então você vai se colocar nessa mesma situação, vai pensar em você dentro do carro, dirigindo, o caminhão atrás de você, o caminhão ultrapassa e você continua dirigindo lentamente. Comece a trocar os seus pensamentos, sabe? Busque você se conhecer e você começar a mostrar pra você que você consegue sim, que os seus medos, eles são medos, mas que eles não são reais. E isso, eu dei o exemplo do carro, mas são em muitas outras áreas. Mudar de profissão, passar num concurso, a frustração de não conseguir alcançar um sonho, um desejo, medo de perder alguém que ama, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de falar em público. Então, assim, são várias situações que nós podemos enfrentar. E olha que eu falei alguma delas, né? Não, nem são todas. São várias situações que nós podemos enfrentar, nos conhecendo, nos percebendo e trazendo o pensamento de não, peraí, eu consigo sim, eu dou conta sim, eu estou sentindo medo, mas eu vou enfrentar o medo. Tem uma frase da pastora Vivi que eu amo, foi feita uma pergunta para ela de como vencer o medo, sendo corajoso, sabe? Então assim, não, como vencer, como ser corajoso? Tendo medo. Um não caminha sem o outro. Então, você tem em você a força que você precisa para conseguir conquistar os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos, dos mais simples aos mais extraordinários. E uma frase que eu amo, que eu tenho carregado comigo há muito tempo é: o simples é extraordinário. Então, comece no simples. Lembra de respirar, tá bom? Tchau!